Mas eu quero só agregar algumas coisas a tudo que já foi falado aqui, porque não é que eu tenho nada de novo, mas talvez um outro olhar sobre o que já foi dito. E aí eu queria só fazer essas reflexões com vocês. Eu não trouxe uma apresentação em PowerPoint, porque, na verdade, eu queria fazer uma fala de pensamentos e troca de ideias. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre... O tema que foi pedido era quais são as oportunidades que a gente tem junto aos governos, né? Junto ao governo de apoios para o PDB. E eu queria rememorar algumas coisas que eu já escutei aqui hoje, provavelmente foram faladas ontem, inclusive pela Manô, que eu acabei perdendo sua apresentação da parte dos treinamentos. Mas o PDB já teve, no passado, um papel muito importante na formação de tomadores de decisão, que era o curso Princípios Ecológicos para a Tomada de Decisão. Como estratégia, interação e aproximação com tomadores de decisão de todos os níveis, esse curso ele era muito importante. E ele também era importante porque ele permitia o encontro de pessoas que não se encontravam nas agendas das políticas públicas. E, ao permitir abrir esse espaço e colocar essas pessoas em contato, a gente acabava estimulando novas políticas públicas ou novas interações que eram... É como se a gente fosse um catalisador. E eu vi isso acontecer mais de uma vez. Tá? E eu não sei se foi reportado ou não, mas só para contar um exemplo para vocês. A gente sempre ouviu falar dos desafios da regularização fundiária na Amazônia, né? Pois, dentro de um curso do tomador de decisão, a gente trouxe o superintendente do IBAMA na época, não existia ICMBio, que era o Casara, e trouxemos a diretora do INCRA na época, que era a Cátia Cruz. Esse encontro do IBAMA com o INCRA, que nunca acontece em lugar nenhum, e a gente fazendo as visitas técnicas e discutindo os problemas de regularização fundiária, os dois perceberam que eles podiam trabalhar juntos. Nesse curso, eles estabeleceram uma conversa de que o INCRA passasse a reconhecer e fazer a regularização fundiária dentro de unidades de uso sustentável federais. Eles estabeleceram um acordo, e foi a primeira vez que o INCRA entrou dentro das unidades, fazendo concessão de direito real de uso, que era uma coisa que ele tinha poder para fazer, mas não fazia porque a gestão era do IBAMA, não era dele. E fazia só em assentamentos. Ora, esse encontro desatou um nó de regularização fundiária da Amazônia inteira. Mas é uma história que ninguém nem conta, que ninguém nem sabe, mas ele abriu o precedente. E, ao abrir o precedente, ele deixou um marco de falar, sim, dá para fazer desse jeito e a gente pode fazer. E toda a parte de regularização fundiária nas unidades de uso nasce de um encontro fortuito em Middle Earth, né? Vamos dizer assim, parece o encontro do Frodo com com Gandalf. Mas a verdade é que o curso já fez esse tipo de contribuição em outras coisas também. Então, eu queria dizer que essa discussão de como é que o PDB se situa em relação às interações com o governo, ela depende de pensamentos estratégicos. E aí, eu queria referir de volta ao que o Tom sempre fez nas visitas dos VIPs, né, dos VIPs. Aquela combinação de pessoas não é aleatória. Não pensem vocês que ela é aleatória, ela nunca foi. O encontro das pessoas é por uma razão, é por um objetivo. Aquelas pessoas precisam estar juntas para conversar. Precisam ter um momento onde elas se encontram. E era isso que ele fazia. Ele proporcionava o momento desse encontro. Claro que não tinha uma agenda, assim, vocês estão vindo porque nós queremos... Não é isso. É que o simples fato de propiciar um encontro de quem nunca se encontra, mas pode resolver um problema, já ajuda também nisso. Então, eu queria dizer que essas visitas dos VIPs não é apenas para fundraising, elas são também para propiciar os encontros necessários. E nós temos que pensar sobre quais são
os encontros necessários que nós queremos promover. E pensar nisso estrategicamente, porque é isso o que é a mágica do encontro no Camp 41. A mágica daquele encontro é você compreender os agentes necessários que precisam se encontrar e não estão se falando, por qualquer razão, e propiciar isso. Então, eu penso que isso é uma outra coisa. Com relação às oportunidades de financiamento, se eu fosse trazer um slide, eu ia trazer um slide muito parecido com o que a Michelle as oportunidades que a gente tem com a CDB, com o GEF e N outras coisas. Mas o que eu vejo é que, nesse caso, é importante que a gente esteja no radar. E a fala da Ana sobre a necessidade da gente melhorar o nosso marketing como grupo de pesquisa, e pelo histórico que tem, é fundamental, porque nós nos tornamos ilustres desconhecidos. Eu tenho encontrado gente que está aqui, não é gente que está lá, não sei aonde, que fala, não, aquele projeto acabou, né? Quer dizer, isso é um absurdo, que a gente não está sendo capaz de nem mostrar que a gente está vivo, quanto mais que a gente está fazendo tanta coisa como está fazendo. Então, eu penso que isso é uma reflexão para a gente também aqui, né? Mas, muitas vezes, acessar esses recursos não é uma coisa tão... Assim, a instituição precisa estar muito bem estruturada, porque esse recurso vai vir num caminho formal. Ele não vai... E nós temos que estar completamente com o nosso funcionamento administrativo azeitado, em dia, com a contabilidade certa, com as certidões certas, com tudo isso, porque senão a gente não passa o crivo do processo de seleção de governo. Se a gente quer ver o governo brasileiro, o governo como uma fonte que possa captar dinheiro para a gente fazer as coisas que a gente quer fazer, nós vamos ter que ter, a nossa instituição tem que estar muito, essa instituição alfa, porque vai ser ela que vai captar dinheiro, porque é ela que é o CNPJ. O CNPJ é alfa. Então, tem que estar muito, muito num outro patamar. E eu acho que a gente precisa, então, ter clareza de o quão importante é a gente estar com a nossa parte administrativa muito bem. Porque é isso que vai nos permitir competir num processo seletivo, que é sempre aberto um edital, e captar. O governo federal, no momento, está discutindo programas que passam diretamente no meio do que a gente faz. E aí eu só queria comentar alguns. Mas hoje a gente tem, por exemplo, está em consulta pública, no momento, o PPCDAM. É o Plano de Combate ao Desmatamento, Prevenção ao Desmatamento da Amazônia. Ora, nós atuamos com isso, com as ações. Se vocês entrarem lá e for olhar o que são as ações, vocês vão ver que tem um monte de coisa que nós estamos fazendo. Gestão de área protegida, recuperação de área degradada, discussão sobre capacitação, formação de pessoas, muitas coisas. A gente não faz comando e controle, a ENIR faz, a ALFA não. A gente não faz isso, mas a gente dá apoio para um programa que é de governo, com altíssimo potencial de contribuir na contramão do PPCDAM, que é aumentar o desmatamento em vez de diminuir o desmatamento, porque tem essa missão. Então, veja bem, nós estamos atuando na raiz, quando a gente está abrindo essas conversas e essas agendas com a SUFRAMA. Mas aí a pergunta, mas isso vai aparecer como uma ação que a ALFA fez para contribuir ao PPCDAM, diminuir desmatamento, trazendo outros... discutir e pensar sobre isso, porque esse é um locus que a gente deveria estar ocupando. Nos apropriarmos desses planos do governo, dizer, o governo não me deu dinheiro, mas eu contribuí. Eu fiz a minha parte aqui, olha aqui, esse quadrado aqui a gente atuou assim. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Não é só a captação de dinheiro, é se conectar com políticas e ter claro quais são as políticas com as quais nós estamos nos conectando. E vem aí uma agenda grande de restauração de APPs por conta de recursos hídricos.
A questão da água está se tornando muito crítica no país. Historicamente, nós tivemos projetos super importantes nessa área, dos pequenos igarapés, tudo isso. Mas será que a gente consegue desenhar alguma coisa de restauração, de cursos d'água, em áreas impactadas pela pecuária? Essa é uma agenda, e é uma agenda de pesquisa para a gente, e é uma agenda que vai vir forte no governo. Ameaçadas de extinção, né? A gente, por exemplo, o sauim de coleira não ocorre na nossa área, que seria a espécie bandeira do plano de ação maior que nós temos aqui. 2 minutos? Ah, então já temos sauim. Então pensa sobre isso, porque ótimo. Então isso não era registrado. Paisagem. Eu falei de sauim porque não havia registro do sauim nas áreas do PDB. Se já tem, isso significa o quê? Significa 40 anos estudando lá, nunca ninguém viu esse bicho, agora está vendo. Até isso eu acho que é importante a gente pensar. Mas, assim, por exemplo, toda essa parte de restauração é outra agenda que está vindo com o CAR, né? Que está vindo com os programas de recuperação ambiental. E o PDB ele tem uma contribuição a dar, não em todas as modalidades, mas em algumas modalidades, como eu mostrei nos resultados do projeto Pioneiras. Acho que a gente tem que ter essa discussão. Nós vamos abraçar como sítio experimental demonstrativo, tratar outras modalidades de restauração, e vamos fazer isso como uma agenda de pesquisa, e vamos nos conectar com essa agenda da mesma maneira que a gente falou sobre a questão de créditos de carbono, porque as melhores métricas de medida de monitoramento de floresta e de crescimento somos nós que temos, tanto para a capoeira quanto para a mata primária, né? Então, eu acho que, se a gente olhar para o que está na agenda das políticas públicas, elas também deveriam informar a nossa agenda de pesquisa e as oportunidades. Agora, não tenha dúvida, a oportunidade de captação de recurso, de dinheiro, ela vai passar pela instituição estar muito bem organizada na parte administrativa. Um crivo de documentação, de exigência de documento, nem para fazer convênio com o INPA, a gente ainda não está conseguindo, né? Então, eu acho que a gente precisa continuar trabalhando nisso, porque é aí a oportunidade, né? E algumas coisas assim que eu só queria comentar, né? Ali, o que é, na verdade, para nós? É um fundo patrimonial. Ele é um fundo patrimonial criado pelo Lovejoy para dar sustentabilidade ao projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais. Então, nós não temos que ficar independentes do TLABC, é o contrário. É o contrário. O TLABC, ele existe por causa da gente. Então, eu penso que nós temos que estabelecer relações claras, porque o fundo patrimonial se constrói no esforço do Tom para que a gente pudesse continuar existindo depois dele. E ele conseguiu fazer isso. E aí, o tamanho da alfa é o tamanho do fundo. O tamanho que a alfa deve ter com sustentabilidade é o tamanho do que a gente consegue girar do fundo patrimonial. Então, nós devíamos pensar como a gente aumenta esse fundo patrimonial. Como a gente vai fazer o nosso trabalho aumentar, entrar mais dinheiro lá, de modo que a gente vai se tornar uma fonte de captação de dinheiro para o fundo. E esse fundo é que nos dá a nossa sustentação. Então, eu acho que a questão toda da divulgação e da nossa conexão com as políticas públicas chaves da Amazônia hoje é o caminho seguro de aumentar o fundo.
nós podemos continuar fazendo todas as pesquisas que a gente quer fazer, podemos continuar fazendo tudo que a gente quer continuar estudando, mas se a gente não mostrar claramente a nossa contribuição, tendo fluxo de dinheiro ou não, com as políticas públicas colocadas pelo governo brasileiro para a Amazônia, a gente não vai ter os argumentos de botar mais dinheiro dentro desse fundo, porque os governos passam, mas nós não passamos, em 43 anos a gente não passou, a gente continua aqui. Então, eu acho que essas são questões estratégicas que nós temos que pensar, nós temos que eleger algumas políticas públicas e nós temos que colocar isso dentro do nosso programa de divulgação, de comunicação para a sociedade. Nós estamos fazendo isso aqui, contribuindo com isso de cá. Estamos fazendo essas ações porque existe essa agenda. Esse conceito de paisagens sustentáveis, que eles chamam do ASL, já está no terceiro, Jeff, são milhões. Eu penso que o que foi feito nas discussões e negociações com a SUFRAMA, seria muito interessante se a gente trouxesse essa discussão para uma escala um pouco maior das paisagens sustentáveis. E aí a gente vai ver, vocês vão ver que a gente vai estar contribuindo com isso, mas essa expertise de planejamento territorial, ao longo dos anos, a gente meio que perdeu, porque na época que Dadão tinha a maloca era um locus de fazer isso, e o PDB não tem mais. Então, eu acho que a gente tem que olhar, nós vamos fazer parceria com quem para desenvolver essa ideia das paisagens sustentáveis, porque nós não temos que internalizar tudo isso, nós temos que ter parceria como instituição. E aí eu penso assim, se nós queremos influenciar essa paisagem do distrito da SUFRAMA como um estudo de caso de paisagens sustentáveis, nós vamos ter que botar uma escala maior do que o que está acontecendo nas EF3 e o nosso papel ali. E se nós não estamos instrumentados a esse nível de planejamento, nós vamos fazer parceria com quem e como, porque deveria ser já. Porque as paisagens sustentáveis da Amazônia é o que vai direcionar as ações do PPCDAM. E o compromisso é desmatamento zero. O compromisso é desmatamento zero. Então, eu penso que nós temos que trazer essa agenda e colocar ela na frente, porque é essa agenda que vai nos proteger dessas dinâmicas mais perversas de desmatamento, porque está na contramão. E é o argumento de por que você está dando um lote de mata primária com tanta capoeira abandonada do lado. É esse argumento, é o argumento do desmatamento zero. Então, eu acho que nós precisamos construir esses argumentos. E fiquem de olho no paisagens sustentáveis. O GF8 são 79 milhões de dólares trazidos para a fase 3 do GF. Então, eu acho que nós temos um espaço para ocupar, mas se nós vamos conseguir, além de ocupar um espaço importante, também canalizar recursos, tem a ver com como é que a gente se estrutura, como é que a gente se apresenta e como é que a gente mostra que nós estamos... que nós podemos contribuir com essas agendas, que não é paper na Science, a gente quer os paper na Science, mas só a série técnica como comprovação de produção não é suficiente, na minha opinião. Ela é suficiente para o MCTI, que é ciência, tecnologia, geração de conhecimento, mas para as políticas que nós estamos falando na área de proteção da Amazônia, manter a Amazônia viva, em pé, a floresta em pé vale mais, né? Nós temos um espaço importantíssimo para ocupar, mas nós vamos ter que tomar essa decisão enquanto instituição. Não sei se tem mais alguma coisa, mas essas eram as reflexões que eu queria fazer. Muito obrigada.